dia a todas, bom dia a todos. Bem, é uma satisfação enorme aqui estar recebendo mais uma vez aqui na nossa faculdade o Guilherme Poiares, da ZX Ventures, e agora não só na nossa faculdade, mas aí no contexto do nosso SEMEAD, né? O Guilherme tem uma trajetória muito bacana, vai contar para vocês os desafios aí da AB InBev em relação à inovação disruptiva e como que essa gigante global, né, essa corporação líder mundial em seu segmento de atuação, está se organizando para lidar com esses desafios e oportunidades também, né, desse mercado. Então eu queria chamar o Guilherme aqui para conversar com a gente. Eu sou o professor Moacir Miranda, sou o chefe do departamento de administração e vou tentar não atrapalhar muito o Guilherme. Bom dia, né? O professor adiantou, sou o Guilherme. Hoje eu tenho já 6 anos de ABI como um todo. Estou na ZX Ventures desde o início, que é desde 2015. Vocês vão entender um pouquinho o que é essa estrutura. E hoje eu tenho o prazer de liderar o marketing da Cervejaria Colorado. Não sei se alguém aqui já tomou Colorado ou não. Espero que sim. Se não tenham tomado, depois, por favor, ajuda a gente no volume, porque a meta é sempre puxada, né? Bom, acho que ABI e Ambev, todo mundo está mais acostumado a ouvir no dia a dia, empresa gigante, global. E ZX Ventures ainda é um nome pouco conhecido no mundo e no dia a dia das pessoas, né? Mas a ZX, que tem essa carinha aqui, nada mais é que um grupo dentro da ABI, que tem como missão, a gente define aqui em inglês, que é o Brewing Up the Future Today. A gente está aqui para construir e garantir o futuro dos próximos 100 anos da ABI como um todo, tá? A gente não vai falar só de cerveja aqui. O KPI para isso é tão simples quanto ser a engrenagem número 1 de crescimento da ABI. A gente olha diversos indicadores, né, crescimento de volume, de EBITDA, net revenue, share, etc. O da ZX é tão simples quanto ser a maior contribuidora do crescimento da companhia. Fácil, né? Tranquilo, pouco desafiador. E por que ZX, né? Da onde surgiu a necessidade de ter uma estrutura? Quando a gente olhava lá em 2014, né? Hoje já é um pouco mais batido isso que eu vou falar, mas 2014 ainda não era. A gente olhava muito para essas empresas como a Amazon, a própria Apple, o Uber, o Airbnb, e a gente se perguntava o que essas empresas têm em comum, né, que fazem elas ser o quão foda elas são. E, desculpa, já em paralelo a gente fala bastante palavrão na Ambev, então se soltar algum, não me levem a mal. E quando a gente olhava aqui para elas, muitas das respostas que vinham normalmente quando a gente fazia esse tipo de bate-papo era: são empresas de tecnologia, são empresas que não têm assets próprios, só conectam serviços. Passava muito por isso a discussão. Mas a gente gostava de trazer a provocação para dentro de casa, mais nesse sentido, de como essas empresas quebraram ou ajudaram a minguar o negócio de gigantes de alguns segmentos, né? Poderia falar do Hilton aqui com o Airbnb e outros casos aqui. Isso foi um pouco que gerou a pulga atrás da nossa orelha como companhia, porque a gente falou: se isso acontece em empresas que a gente nunca imaginou que poderia acontecer, acho que o case mais famoso que a gente tem é sempre o da Kodak, mas a gente vê acontecendo hoje em dia, será que acontece na nossa categoria? Será que pode acontecer? E o que a gente viu é que sim, dá para acontecer e já estava acontecendo. Então, seja na cerveja, né? Aqui tem o exemplo de Budweiser e Brewdog, para quem não conhece, uma marca do UK, super bem estabelecida, as cervejas são excelentes e tem um posicionamento super craft, punk, revolução da cerveja artesanal. Esses caras têm uma contribuição e um peso de share desproporcional, e nos Estados Unidos, então, é muito maior ainda o que a cerveja artesanal fez versus cerveja normal, né? Vamos chamar assim. O mercado que hoje de cerveja artesanal nos Estados Unidos já tem 20% do share de volume, que dentro de cerveja é muito dinheiro na mesa para a gente deixar passar. Quando a gente olhava para a Stella, por exemplo, tinha um movimento acontecendo aí também no UK, de Cidra, né, que tem o exemplo de Magners, mas Cidra, ou seja, outro produto atendendo melhor os needs que o consumidor tinha para poder comprar cerveja. Então, de novo, volta no need sempre o consumidor como o patrão de verdade. Se a cerveja não está atendendo as necessidades dele da melhor maneira possível, tem alguém que vai fazer isso. E Cidra, por exemplo, nesse caso, bateu muito em Stella. E a gente também começou a olhar para o negócio ABI, que é muito pautado em distribuição, né? A capilaridade é quase que o nome do jogo aqui. Empresas como Amazon,
e outros concorrentes que a gente tem, também fazendo um trabalho desproporcional, podemos falar de Alibaba na China, que muda totalmente o jogo, né? A gente começa a ter um peso e uma relevância dentro esses players passam a ter uma relevância dentro do nosso negócio desproporcional, que muda o jeito de negociar, né? O quanto que a gente consegue apertar em preço, em margem, e por aí vai. E por que a gente acha que isso aconteceu? E acho que isso aconteceu de fato na ABI nos Estados Unidos. Nas outras zonas que a gente tem, a gente conseguiu antecipar um pouco o movimento. Mas isso aconteceu por, acho que são 4 motivos principais, né? Acesso à tecnologia e a mentalidade das startups. A gente não tinha, a gente está se propondo a fazer isso já há um tempo, mas a gente não tinha isso bem estabelecido. Segundo, que é a autocrítica mais dura que a gente tem feito nos últimos 5 anos, que é arrogância, burocracia e o mindset que a gente chama de incumbent, né? Que não está disposto e aberto a essas mudanças que estão vindo, que o consumidor e que o mundo está propondo para a gente. Isso aqui é chave. Se a gente não fizer essa autocrítica, a gente está parado no tempo, porque precisa mudar rápido, e uma empresa do nosso tamanho é um gigante dando um passinho enquanto tem um monte de gente voando do nosso lado. Terceiro ponto que é a falta de capabilities mesmo, né? De processo, de entendimento, de saber conversar a mesma conversa que o mundo e os consumidores estão conversando. Seja falar de blockchain, falar de marketplace, coisas que antigamente para a gente, honestamente, era aquelas palavras que na reunião o pessoal fingia entender e não sabia a menor ideia do que estava acontecendo. E último, que esse também é o que a gente viveu um bom tempo de uma batalha interna, mas que hoje está todo mundo na mesma página. Muitas vezes a disrupção compete com o seu próprio core, né, com o seu próprio negócio. Então, eu discutir cerveja artesanal com um cara que tem meta de cerveja premium, né, que tem meta de Stella, ele vai olhar para mim e falar, cara, mas eu que vender Colorado joga contra o negócio da companhia, o mercado de craft tem um monte de marca. Então, não é simples internamente conseguir injetar um mindset de disrupção a partir da própria empresa. Então, acho que a soma dessas 4 coisas faria com que a gente fosse disruptado, né? Apesar de ser gigante, a gente com certeza ia diminuir muito de tamanho. A gente percebeu isso lá atrás e tem trabalhado para mudar. E aí que surge a ZX, né? Então, a ZX com aquela missão e com toda aquela proposta que a gente falou no início, como que ela de fato toma corpo, né? Então, primeiro, tem uma mudança de mindset, que a gente falou de sempre antecipar as curvas, e essas curvas de crescimento acontecem em times diferentes, em proporções diferentes, mundo afora, né? Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, já tem um movimento de vinho em lata, por exemplo, acontecendo, que aqui no Brasil, o vinho ainda é pequeno. Então, o timing de cada coisa acontecer que a gente deveria entrar é diferente. A vantagem de ser global é que a gente consegue usar os capabilities e plugar de acordo com o momento necessário, quando for melhor para a empresa. Segundo de escola. Cria uma estrutura separada que seja a favor desse movimento. Então, a gente tem um time separado, um CNPJ separado, uma casa, né, um escritório separado da grande máquina que a gente chama que é a ABI. Porque, de novo, naquele último ponto que a gente falou, às vezes a discussão entra em conceitos diferentes. Eu, como cerveja artesanal, não tenho problema em entrar num bar e não ser a única cerveja. Não tenho nenhum problema com isso, porque o mercado de cerveja artesanal não é construído assim, a autenticidade da marca não é assim. A gente gosta de falar, eu não quero ser a única cerveja que você bebe, eu só quero que seja a melhor que você bebe. Que é isso, tudo dando certo, a cerveja sendo a melhor, a chance de você consumir em maior escala é 10 vezes maior. Então, quando a gente conversa com todos os donos das cervejarias mundo afora, eles mesmos falam, eu não tomo só cerveja, a minha cerveja, porque isso seria meio maluquice. Mas, óbvio que no share, de 10 eu tomo 8 minha, porque a cerveja a gente sabe que é melhor, a gente tem todos os capabilities para entregar para o consumidor e por aí vai. Isso não é, assim, a gente está mais no dia a dia, né? Estou com as meninas do time aqui. Não é tão simples de entender, né? Quando a gente está acostumado a chegar num bar e se deixar, a gente coloca o logo da marca até na testa do garçom, né? Em todo lugar que você entra tem logo. A gente olha e fala, puta, não é assim que a gente vai construir essas marcas. O consumidor não quer mais tanto esse tipo de coisa, né? E tem um terceiro ponto que é, cara, a gente não sabe fazer isso na raiz, né? A gente está acostumado a fazer coisas grandes, gigantes. Então, a gente não tem vergonha de dizer que a gente precisa de ajuda e de gente que tem a cabeça pronta para isso, ajudar a fazer isso acontecer. Então, aqui no Brasil, especificamente, a gente fez um movimento de trazer a Colorado para dentro, trazer a Vals para dentro, conectar com pessoas que vivem esse mundo no dia a dia, e aí uns projetos mais internos de processo mesmo, para ajudar a gente a se autodisruptar, né? A gente usou muito tempo uma expressão que é, eu prefiro que o dinheiro da ABI saia do bolso esquerdo e entre no direito, né, que eu estou trocando de cerveja premium para artesanal, por exemplo, do que saia do meu bolso esquerdo e vá para o concorrente. Então, esse que é um pouco do mindset. E aí, em termos práticos, estrutura, né, plano, como que isso se
materializa. A gente tem uma área de cervejas especiais, né? Então tem tudo aqui que é cerveja artesanal e cervejas especiais por questão de ingrediente, processo de produção. Então o portfólio aqui é extensíssimo. Eu nem sei todas as marcas que a gente tem no portfólio globalmente, para ser bem sincero, mas aqui no Brasil, Colorado, Vals, Patagônia, Hoegaarden, Leffe, Franciscaner e por aí vai. São marcas que estão embaixo do nosso braço. A gente tem um pilar de e-commerce. Então no Brasil, Empório da Cerveja, Zé Delivery, né, que é o aplicativo de entrega imediata de cerveja gelada na sua casa em até 1 hora. Fica tudo com a gente também, 100% interno. Os devs ficam com a gente, os designers estão com a gente, o time de CRM, 100% interno. Então a gente tem um braço de e-commerce também. A gente tem um braço que esse acho que é o mais provocativo que a gente tem, porque até essas duas primeiras partes é meio natural, né? Putz, você está facilitando o acesso ao consumidor, não tem muito mistério aqui dentro. Brand Experience é uma área que a gente, como o nome sugere, né, experiência de marca, mas é uma área que se propõe a construir marca e trazer dinheiro para a companhia em ocasiões que a gente nunca olhou. Então, por exemplo, bares, é onde é o tal core do negócio, né? 60% do nosso mercado se constrói. A gente tem bares próprios hoje em dia. Se alguém já foi na Goose Iron, no Largo da Batata, esse projeto é 100% nosso, desde o CAPEX, o investimento que a gente coloca, até o garçom que está na nossa folha de pagamento, o investimento de marketing, a cerveja que a gente cria, é tudo nosso. Os bares do Urso, por exemplo, né, que aí é mais dentro de Colorado, a gente já tem 15 bares hoje em São Paulo, está expandindo mais no modelo de franquia agora São Paulo e outros estados, a gente vai chegar em 50 bares provavelmente no ano que vem. É um modelo totalmente diferente que a gente nunca conheceu e que de fato dá margem para a gente trabalhar como a ABI sempre disse que a gente deveria trabalhar, que está escrito na cultura, que é encarar de fato o bar e o nosso negócio como o dono da padaria toca o negócio, né? Que é ir lá de manhã abrir, fechar o bar, comprar as coisas. Então, se eu tenho essa quantidade de bares na minha mão, a gente investe um tempo indo no bar, tirando o chopp no balcão, pegando o feedback do consumidor na hora, testando nova cerveja, usando a cerveja que performa melhor no bar e lançando ela no mercado e por aí vai. É um negócio que a gente nunca tinha feito e que, além de ter todos esses benefícios, também traz dinheiro para a gente. E a gente tem duas partes que estão, a gente poderia agrupar aqui, que são mais fortes fora do Brasil ainda. Uma que é de home brewing, né, que é fazer cerveja em casa. No Brasil, de novo, esse é pequeno ainda, mas fora já é algo relevante. A experiência de você fazer cerveja em casa, de dar o seu próprio tom, o seu próprio gosto na cerveja, é algo que tem crescido lá fora. A gente também está nesse negócio, está diretamente conectado com o nosso core, que é a cerveja. E tem uma quinta parte que a gente chama de exploration, que é, de fato, exploração. Então, qualquer coisa que esteja fora de cerveja, que possa vir a ser um negócio de $1 bilhão de dólares, a gente entra e aprende como fazer. Aí aqui, nessas duas partes, é onde a gente entra muito mais forte com metodologia de startup mesmo. DVF, todo o termo que a gente queira usar, squads, etc., é o jeito que a gente opera aqui. E como que a gente está encarando isso? Não é só, né? É para a gente se antecipar ao mercado, mas dois, não é porque só é um negócio romântico para a gente vir aqui na USP falar como a gente é legal. É porque isso aqui dá dinheiro pra caramba. Se a gente olha só o mercado de cerveja, estou falando aqui globalmente, está aqui, poderia falar de ABI é um negócio de 50 bi de dólares. Se eu olhar a cerveja, já vamos para um negócio muito maior. Mas e se a gente começar a se provocar e falar, cara, será que nosso negócio é cerveja ou é sobre conectar as pessoas? A cerveja tem esse papel, né? Vamos encontrar, vamos comemorar, tomar uma cerveja ali no bar. Se eu começo a olhar isso, e aí entram os bares, a gente poderia falar de Total Addressable Need, né? Eu falei de Sidra, por exemplo, estou falando dos bares aqui. Cara, por que não? Então, é um negócio muito maior. E aí, a gente chegou e concluiu que a gente tinha 4 oportunidades, muito do que a gente já falou ali atrás, nas áreas das IEX, né? Uma primeira parte que é o desenvolvimento de specialties, né, das cervejas especiais de fato. Aqui é um pouco do panorama de como a gente está no mundo. Então, o que eu falei, né, nos Estados Unidos, por exemplo, 20% já é cerveja especial. É muito grande e a gente demorou muito para entrar nesse mercado. A gente perdeu de WO por muito tempo. No Brasil, por exemplo, para falar da nossa realidade, é um negócio que cresce ano contra ano, sim, mais de 50%. Colorado, em específico, cresce mais do que dobra, mas ainda é 1% do mercado. É muito pequeno. E a gente tem, sim, clareza que é pequeno, mas que no futuro vai ser grande. Então, a gente quer ajudar a desenvolver, e a gente fala que é shapear, né, ou dar a cara desse mercado, do que seja melhor para a companhia. A China, a Austrália, México são as outras zonas que a gente opera com essa estrutura.
Indo para o segundo ponto, não vou entrar tanto nos números aqui, porque acho que todo mundo está mais acostumado, mas a gente sabe o quanto tem crescido a relevância de compra online, né? Então, em outros mercados, o Brasil ainda não é tão relevante nesse sentido, mas China, Estados Unidos, isso cresce ano contra ano, por isso que a gente tem projetos como o Empório, como o Zé, para também surfar nessa onda. Porque se eu deixar a Amazon e o Alibaba fazerem toda a parte de venda para o consumidor, o poder de barganha deles com a gente vai ser infinitamente maior, e aí vai ficar difícil e chato para negociar. Então, se a gente se antecipar, a gente conseguir atender o consumidor de uma maneira positiva, entender melhor os needs, né, toda a parte de base, o database que a gente sempre fala, ter isso do nosso lado vai ser infinitamente melhor para o negócio. E o terceiro, que antes da gente entrar na parte de exploração, mas é a parte de experiência, que a gente comentou aqui dos bares, né? A gente sabe que a gente vê isso acontecendo. É tão simples quanto pensar a gente enquanto consumidor, né? A gente sempre está aqui na parte, o marketing, onde eu vou investir a mídia, a gente esquece que a gente também é consumidor e não olha tanto para o dia a dia as coisas que a gente mesmo faz na física. As pessoas estão gastando mais dinheiro com experiência, né? Indo em show, gastando mais em serviço, menos preocupado com uma puta marca que tem um branding, investimento milionário em publicidade. O que conta no final do dia é a experiência que a pessoa consegue extrair de tudo que a gente entregou para ela. Então, os nossos bares, se eu sou um consumidor novo, não conheço Colorado, vou no bar do Urso e tenho uma experiência ruim, esquece, vou ter que gastar muito dinheiro para trazer essa pessoa de volta pro bar. Do outro lado também é verdade. Se essa pessoa vai no bar do Urso e tem uma puta de uma experiência, a chance de eu manter ele fiel à marca é bem maior e eu vou ter que talvez gastar menos dinheiro. E aí, esse é um pouco do nosso portfólio global para vocês terem uma ideia, né? Então, em Specials, eu comentei algumas marcas, mas Patagônia, Goose Island, Rue Garden, Colorado, Camden Town nos Estados Unidos, são marcas que já estão num patamar já de escala para a gente, né? Que a gente coloca no at scale aqui. Marcas que a gente ainda está seeding, né? Como Vals, Cucapá no México, Birra del Borgo na Itália e por aí vai. No e-commerce, a gente tem os projetos de loja online de cerveja mesmo, como o Empório, a gente tem o Beer Rock em outros países. E aí em Brand Experience, acho que o melhor case que a gente tem, que é da onde a gente está copiando, é a BBC, né, que é a Bogotá Beer Company. E, aliás, o claim deles é genial, porque é a maior, Welcome to the 1%, que representa 1% do negócio, e é uma experiência totalmente diferente do que o consumidor tem com cerveja. Esses caras têm 100 bares em Bogotá, 100 bares. Que é a merceariazinha pequenininha que você entra, tem um atendente, 4 torneiras de chopp, você come um negócio, toma um chopp e vai embora. 100 bares em Bogotá. Por que não dá pra gente fazer isso em São Paulo, seja no Brasil? Starbucks, você vai ter uma loja em cada esquina nos Estados Unidos. Aqui, por que não fazer com cerveja, que é um país mega cervejeiro? Então, a gente tem muita coisa acontecendo no nosso portfólio, essa é a vantagem de ser global, que a gente consegue trazer e trocar figurinha. A parte de home brewing que eu comentei, super pequena, aí, só com a Northern Brewer nos Estados Unidos. E a parte de explore, que aí é onde a gente abre de verdade a asa e começa a encarar a IBI como uma empresa de bebidas e não como uma empresa de cerveja, né? Volta de novo no NIT. Se a gente olhar que é só cerveja, amanhã depois legalizam, por exemplo, maconha no país e a pessoa começa a fumar maconha e não tomar cerveja para ter o mesmo benefício que ele tem. Está ferrado. Então a gente precisa abrir mais o portfólio como a gente entrega. E, de verdade, são provocações que existem que a gente não pode fechar o olho, porque senão o trem vai passar e a gente vai ficar para trás. Então a gente tem marcas como Highball, que é um energético 100% orgânico, a gente tem Spiked Seltzer, que é uma água gaseificada com álcool, vinho em lata como Electric Sky, kombucha, que é chá fermentado, está na moda agora na tribo fitness, né? Kombucha é um negócio que faz bem para o corpo, etc. A gente faz ele, inclusive, com álcool. E aí a gente começa a abrir muito mais o portfólio mesmo. E aí, enfim, a gente vai falar mais aqui de exploration só para vocês entenderem, mas se a gente olha para as outras empresas que são mega inspirações para a gente, como a Amazon, Google, Facebook, eles também abrem outras plataformas, né? A Amazon tem desde da entrega, o marketplace, o livro, tem o Amazon Prime, serviço de vídeo. Então, ele se encara de fato como uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de um produto só. A gente precisa ter esse mesmo mindset, senão a gente, de novo, fica para trás. E o que a gente já está fazendo aqui? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu falei do kombucha, né, que é para disruptar, de fato, todo o mercado de refrigerante. Né? O consumidor cada vez mais quer coisas com menos açúcar, que faça mesmo mal para a saúde. A gente tem como endereçar isso. A gente entra na parte de... aí que é mais focado no UK também, mas entra em whisky, entra em outras coisas. O vinho, né? De novo, isso são coisas que a gente está fazendo. Para que tomar vinho daquele jeito
Eu tomo vinho em casa também, mas putz, tem a rolha, você tem que falar, sentir o cheiro, sentir a uva, saber a história da vinícola. O vinho é legal, mas ele pode ser mais fácil, né? Ele pode ser mais democrático. Então vamos quebrar um pouco das premissas e tornar o vinho mais fácil para as pessoas, né? Vamos desacralizar o vinho. A gente está fazendo isso também. E aí a parte do energy drink, que é o highball que eu comentei, que é quase que você tomar, como se você tomasse um expresso, né? Durante o dia, precisa daquele up no dia, quando você está mais cansado. Você pode fazer isso tomando um Nespresso, ou nos Estados Unidos você pode tomar isso aqui. Quem sabe aqui no Brasil a gente não faz a mesma coisa. De novo, quando a gente volta no nível do consumidor, fica tudo mais fácil para entender. Então, se a gente fosse falar, putz, eu quero uma ocasião, pensando na ocasião, putz, eu quero uma ocasião que eu estou com meus amigos, eu quero socializar e só ter dar um up na noite, por exemplo. Eu posso fazer isso com Skol Beats Senses, você pode fazer isso com cerveja, catuaba, corote, por que não? Né? O famoso corotinho que eu vi que tem economias, provavelmente vai estar bem forte lá. Atende um need, é tão simples quanto isso. Se a gente não olhar para isso, a gente, de novo, vai ser engolido. E aí a gente vai começar a falar um pouco de Colorado aqui, para dar um exemplo prático de como que a gente já está fazendo isso, né? E os slides agora saindo do inglês vão para o português, porque a marca é brasileira mesmo, a gente não fala inglês, ou porque eu esqueci de traduzir antes de vir para cá. Mas Colorado, para quem não conhece, é uma marca fundada em 96, lá em Ribeirão Preto, por aquele figura ali, que é o Marcelo Carneiro, o Marcelão, vou me referir a ele como Marcelão aqui. 96, acho que algumas pessoas estão aqui não podiam nem beber, não bebiam nem refrigerante ainda. E é um período que a Ambev não existia, né? A Ambev é de 99, então 96 era Skol, Brahma, Antártica, separado, cerveja importada, não se falava sobre isso, eram duas marcas e acabou. Esse cara, vanguardista de alguma maneira, né? Viajava muito, viu o que aconteceu nos Estados Unidos e falou, quero fazer isso no Brasil. Por coincidência da vida, ele estava em Ribeirão Preto, que é uma terra bem cervejeira, né? Quem conhece o Ribeirão normalmente sabe do Pinguim, da choperia. E resolveu fazer isso em Ribeirão. E a galera chamava ele meio de louco, né? Porque, pô, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, não existe cerveja artesanal. Porque aí ele veio com essa proposta que a gente usa até hoje, que é o brand ideal da marca, né? Por que a marca existe? Que é provocar os consumidores a desibernar para novas possibilidades. O desibernar, by the way, não existe no dicionário, mas como a gente tem um urso como ícone, né? E o urso hiberna, a gente fala que os consumidores estão dormindo e não perceberam que pode ter um monte de coisa diferente ainda quanto cerveja. Então, nossa creative idea é desiberne. Então, ele começou a fazer cerveja, não foi a Pilsenzinha ou a American Lager que a gente está acostumado a tomar, né? Ele começou a fazer cerveja, ele abriu um bar, um brew pub, né, no caso, que fazia cerveja e vendia ali na hora, com 8 tipos diferentes de cerveja, 8, lupulados, até hoje as pessoas não sabem o que é lúpulo direito, então lupulados, cerveja escura, cerveja difícil de beber, pesada. Cara, devia ser no mínimo louco, né? Tipo, tem que ter o empreendedor tem um pouco desse risk taker, né? E o Marcelo tem isso até hoje. E o grande diferencial, que é o que a gente tem como premissa na marca até hoje, são os microprodutores e os ingredientes brasileiros que a gente usa, né? O Marcelo é a principal fonte de inspiração que eu tenho hoje quando a gente faz o trabalho. Ele sempre fala para mim assim, ele falou, Gui, quando eu comecei, eu sempre acreditei que a cerveja deveria representar um pouco da cultura local, né, do cenário e contexto que ela está inserida. Ele falou, cara, quando eu olhei para Ribeirão Preto, a gente tinha um mar de café, cana-de-açúcar perto, né, sul de Minas está ali perto, então tem muito café, cana-de-açúcar pra caramba, tinha apiário, Apis Flora de Ribeirão Preto. Ele falou, cara, eu tenho que usar esses ingredientes a nosso favor de alguma maneira, para, ter uma identidade, né, tem a parte business e mais planejamento de marca mesmo, mas porque ele de fato tem essa crença. Então a Dona Maria e o seu Zé que estão aqui ilustrados, eles trabalham com a gente até hoje, esses dois fornecem a rapadura pra gente, que a gente usa pelo menos 5 cervejas da Colorado. E a gente continua até hoje com o Zé Luiz do Mel, que a gente vai ver aqui, e os outros produtores que a gente trabalha. Então a gente conta essa história, eles vão na Colorado toda semana, vão lá, são felizes da vida com a gente e a gente apoia esses caras no paralelo também. Desde garantir que tenha um seguro saúde, que eles não tinham, a gente fornece esse tipo de coisa, e a gente continua usando eles para fazer a cerveja tão boa quanto ela de fato é. Só que isso tudo é muito legal, né? Essa história é construída na vida real, de como foi de 96 até hoje, de tudo que o Marcelo fez. A Ambev entra na história, né, em 2015, com o desafio de transformar a Colorado numa marca nacional, grande e acessível para todo mundo. Então, entra alguns desafios, né? Acho que toda vez que alguém me pergunta, Gui, qual que é o seu maior desafio enquanto marqueteiro aí para Colorado? A minha resposta é sempre a mesma, que é, putz, como é que eu consigo fazer essa marca crescer no volume e na velocidade que a gente espera que ela cresça, sem perder a aura e a percepção de uma marca craft
sexy, artesanal que ela sempre teve. Porque fazer crescer volume é fácil. Com a Ambev, com a musculatura da Ambev, botar a meta em 6 pessoas corretas, o negócio vai acontecer. Mas a chance de eu queimar a marca, assim, não é nem chance, é certeza que isso vai acontecer se a gente não tomar esse cuidado. Então o desafio é um pouco disso, né? Como a gente continua inovando, então cerveja especial tem isso como premissa, não é só um estilo de cerveja, é um portfólio de cervejas. A gente entende de cerveja, a gente gosta de fazer cerveja, então a gente tem portfólio. A gente tem hoje mais de 15 cervejas, óbvio que isso complica a nossa vida comercialmente, mas a gente acha as estratégias e o route to market certo para cada uma delas. Como eu já falei, manter a essência craft, então esse aqui, o japonês, é o Laércio, que é o primeiro funcionário da Colorado, ele está até hoje lá com a gente, os funcionários, by the way, são os mesmos. Então a gente mantém essa essência das pessoas, os ingredientes, do jeito de fazer, não é só entrar em Ribeirão Preto, apertar um monte de botão na máquina e a cerveja vai sair, não, tem um carinho e um cuidado humano por trás. E o terceiro, que é a valorização dos ingredientes nacionais, né? A gente tem isso como premissa e tem como causa falar da biodiversidade brasileira. E aí, essa história é bonita, mas o que a gente já de fato fez, né? Então, só para vocês terem exemplos práticos. A gente lançou já uma cerveja, que é a Cauim, é a cerveja principal da Colorado, né? Que é uma cerveja Pilsen com mandioca. A gente lançou a Cauim 016. 016 é o DDD de Ribeirão e região. Nossa, tá nevando? É Natal. Então a gente lançou a Cauim 016, única e exclusivamente para a região de Ribeirão Preto. É uma cerveja focada para valorizar o DNA que a gente tem da região. A gente poderia falar do terroir, né, que o vinho usa. Então a gente tem essa cerveja, a gente vai ver um pouquinho dela. A gente tem a nossa linha base, que trabalha muito com os ingredientes brasileiros, né, e acho que o nosso hero é a Ápia, que é a cerveja de trigo com mel. A gente já fez bastante campanha pautada nela, mostrando mel, mostrando a cerveja como ela é, explicando o produto. E a gente já falou também dos microprodutores, a gente vai ver um pouquinho disso aqui, tá? Então o primeiro exemplo que eu queria dar é da 016. Esse figura aqui é o Seu Nelson. A gente usou ele para contar, eu vou mostrar um case aqui para vocês entenderem. A gente só parou de usar o Seu Nelson porque ele ficou tão famoso que ele resolveu se eleger e virou vereador em Ribeirão. E a gente não pode mais, né, ter contato com um político porque entra em conflito de interesse. Então, a gente usou o Seu Nelson num case super legal que a gente tem super orgulho de fazer e é diferente do que a gente estava acostumado com o MBI. Esse foi o primeiro que a gente fez para provocar o jeito de construir marca, que é esse aqui. Essa é a Cauim 016, uma cerveja que nós da Colorado fizemos inspirados em Ribeirão Preto e para Ribeirão Preto. É uma cerveja produzida e vendida só aqui. Para lançar essa cerveja, fizemos o que qualquer grande cervejaria faria. Chamamos uma celebridade para a campanha. Tcharam! Com vocês, o Seu Nelson. O Seu Nelson é apaixonado por Ribeirão, como nós. Tanto é que ele começou com um hobby bem curioso: pintar placas de rua para ajudar na sinalização da cidade. Da cidade inteira. Ele já pintou mais de 5.000 placas. Foi por isso que, para lançar a Cauim 016, nós chamamos o Seu Nelson para ser o Head of Design and Typography da campanha. As placas de sinalização do Seu Nelson se transformaram em placas do Seu Nelson para sinalizar também onde encontrar a Cauim 016 pela cidade. Agora vem nessa viagem. Vem e contempla a delicadeza, a beleza, o magnífico trabalho tipográfico do Seu Nelson. Seu Nelson Serif. E foi assim que a Colorado e o lindo do Seu Nelson lançaram a Cauim 016 em Ribeirão. Com muito orgulho, com muito amor, plaquinhas e, dizem por aí, com muita cerveja durante o expediente. Dizem. Então, esse é o tipo de coisa que nasce naturalmente, né? Então, só o fato da gente estar em Ribeirão, ter o time lá focado e que é de Ribeirão Preto, essas histórias começam a aparecer e a gente escolhe as que a gente acredita que tem maior potencial para a gente comunicar. Eu que sou aqui de São Paulo, sem morar aqui, nunca tinha ouvido falar do Seu Nelson. Quando eu fui para Ribeirão pela primeira vez, foi a primeira coisa que me contaram. Não, a gente precisa fazer alguma coisa com o Seu Nelson. A gente fez isso aqui. Então, o fato de a gente manter as raízes vivas libertam para a criatividade de uma maneira que a gente não imaginava. E deixa mais autêntico, né? Dificilmente a gente veria... E não é uma crítica, é só um jeito diferente de construir mesmo. Dificilmente a gente veria alguma marca do nosso próprio portfólio fazendo uma história assim, né? Porque
não é tão publicitário, né? Tipo, não é tão simples de digerir. Mas a gente acredita que, pro longo prazo, isso aqui muda mesmo a percepção da marca e pode ser um negócio mais forte. Outro exemplo aqui é aqui o japonês, que é uma figura peculiar, junto com o Marcelão. Quando a Ambev entrou na jogada, muito que falavam pra gente de Colorado putz, primeiro, vai perder qualidade, vai mudar a receita, os funcionários vão mudar. Era só pedra atrás de pedra, a gente tinha que se blindar de algum jeito. Mas, de novo, quando as coisas estão certas e os pilares fundamentais estão bem estabelecidos, fica muito mais fácil de se defender, ou, na verdade, você nem precisa se defender muito, né? Como os funcionários são os mesmos, os produtores são os mesmos, a gente não mexeu em absolutamente nada da receita. E aí tem um efeito placebo sempre, né? A pessoa toma, não, mudou. Tipo, não, cara, não mudou nada. Mas, enfim, o consumidor gosta de falar. A gente falou, vamos falar sobre isso? Vamos usar, então vamos pegar carona nessa discussão que tem nos consumidores, sociedade, no mercado, etc. E vamos, de alguma maneira, usar isso a nosso favor? Aí a gente resolveu contar isso aqui. Em 20 anos da história da cervejaria Colorado, muita coisa mudou. Mas algumas continuam exatamente iguais, como os ingredientes brasileiros em cada uma das nossas cervejas. Esses ingredientes ainda são feitos pelos mesmos microprodutores aqui da região de Ribeirão Preto. Eu e o meu fiel escudeiro Laércio acreditamos que eles merecem ser homenageados. Sabe por quê? Porque são eles que mantêm viva a cultura local e a biodiversidade. Mais biodiversidade faz ingredientes melhores. Ingredientes melhores fazem cervejas melhores, deliciosas. Ou seja, biodiversidade gera biodeliciosidade. É bom para quem escolhe Colorado, para quem faz e principalmente para quem produz. Então, é hora de desinvernar e conhecer os microprodutores da Colorado. Desinverne! Aprecie com moderação. E a gente contou essa história mais a fundo, fazendo cerveja com rótulos produtores e revertendo 100% do lucro para eles. Contamos em diferentes formatos de mídia toda essa história, filme para cada um deles. Os caras adoram a gente, ficam no rótulo até hoje, né? Se vocês separarem, tem a história de cada um deles no rótulo. Não é que nem Gileto lá atrás com o vô da Gileto, etc. É uma história real. E eles são super felizes com a gente, de fato a gente usa até hoje. E aí quando a gente deu sequência na comunicação, lembra que eu falei da necessidade de inovação, né? Agora já vai fazer um pouco mais de sentido. A gente primeiro contou esse capítulo, que é o papel que eles têm em ajudar a gente na biodiversidade. Depois a gente resolveu contar como que os ingredientes têm papel na Colorado, e não só na Colorado, mas no país e na valorização da biodiversidade. Quando a gente conversa com o pessoal do Instituto IP, da Embrapa, a gente fala com essa galera, a gente vê, é uma pena, porque o Brasil é o país número 1 em termos de macro biodiversidade e a gente não usa isso muito a nosso favor. A Colorado usa isso no ingrediente, a gente gostaria que mais pessoas fizessem isso, e aí foi o que a gente tentou fazer. Então, a gente rodou uma pesquisa com a Qualibest e foi entender quantas pessoas conheciam de ingredientes brasileiros nativos, né? Porque tem um dado que das 20 frutas mais consumidas no país, só 3 são nativas de fato, né? A maioria é importada ou veio de fora, a gente produz aqui, por aí vai. E a gente tinha feito alguns testes com cervejas, com frutas nativas, que a gente achava que tinha um baita do potencial. A gente fez uma com caju, uma com graviola, uma com vaia e uma com grumichama, que é uma frutinha aqui da Mata Atlântica com, by the way, risco de desaparecer. O que a gente viu foi caju. 96% das pessoas conhecem, 80% já tinham comido. A gente falou, beleza, isso aqui vai ser um pouco mais comercial mesmo e tá tudo bem. Graviola, mesmo patamar, mas pouca gente tinha comido. Uvaia, 16 pessoas tinham ouvido falar, 9 pessoas tinham comido. Eu nunca tinha comido antes da cerveja, pra ser bem sincero. Grumichama, conhece? 3%. Já comeu? 1%. Então as pessoas não conhecem, nem ouviram falar. E tem muita coisa legal que a gente poderia estar usando, a gente resolveu usar e contar para as pessoas. E aí a gente fez um lançamento de 4 cervejas, uma cerveja com cada um desses ingredientes. A gente falou, a cerveja está excelente, ganhou premiação em vários concursos cervejeiros. As pessoas não conhecem, então a gente tem um papel de o produto se transformar numa causa, né? Que é meio que fornecer esse conhecimento do que é nativo e que é bom no Brasil. Falou, vamos contar isso para as pessoas do jeito da Colorado. E a gente contou assim.
Tem gente que fala em centenas, tem gente que fala em milhares. Esse número não importa. O fato é que o Brasil tem muita fruta. Agora, isso aqui é o número que importa. 30% dessas frutas são desperdiçadas todo ano. Algumas só porque não entram nos padrões estéticos. Quer outro número? Das 20 frutas mais consumidas no Brasil, só 3 são nativas. Por isso a Colorado quer convidar você a deshibernar e conhecer novas frutas, novos sabores, novas possibilidades. Sabe por quê? Toda fruta faz suco, faz doce. Fruta feia também faz geleia gostosa. E fruta estranha também faz cerveja bonita. Biodiversidade gera biodeliciosidade, independente de cor, origem ou aparência. Então desiberne para o sabor sem preconceitos. Conheça o movimento O Sabor é Cego. Aprecie com moderação. Vocês devem ter percebido que o formato que estava mais vertical é porque a gente foi all-in focado no mobile, né? Então para as pessoas não terem que virar o celular para assistir, conseguir fazer o scroll naturalmente na timeline e ver. E aí também trabalhamos com legenda, etc. Todos os guides que o Facebook passa para a gente aplicou aqui pela primeira vez. Os resultados foram bem melhores do que a gente estava acostumado. A gente vai ver aqui um pouco do resultado. E com uma linguagem mais craft, né? A gente não tem dinheiro para ficar fazendo filme cinematográfico o tempo inteiro. A gente fez uma linguagem de colagem, que também é bem diferente do que cerveja normalmente está acostumado a fazer, e deu super certo. E a gente quis fazer, de fato, a gente tentou fazer um movimento mesmo, né? O sabor é cego. A gente brincou com o lance do amor é cego e trouxe que o sabor é cego. Quando a gente vê a quantidade de pessoas que não escolhem uma fruta porque tem um nome estranho, grume o quê? A pessoa já afasta. Cara, vamos mostrar que, então, isso é meio que de uma certa maneira um preconceito, e que a gente aqui quer mostrar que o sabor é cego, não tem cara, não tem nada. E a gente fez esse movimento tentando trazer mais gente para o jogo. Acho que o grande destaque aqui é a gente fez a gente levantou uma plataforma de crowdfunding junto com Benfeitoria, né, que é uma plataforma nacional, e botamos três projetos que valorizam os ingredientes nativos de alguma maneira, né? Então a gente botou o Manacá Orgânicos, que é uma galera do Rio que desidrata a fruta que seria desperdiçada e vende como snack. Super legal. A gente colocou também o Mães da Amazônia, que é uma comunidade perto de Manaus, que usa os ingredientes nativos, né, para fazer doces, uma parte mais de bomboniere mesmo, para sustentar a comunidade. E o terceiro que a gente colocou foi a Maria Preta Jabuticaba, que aqui no interior de São Paulo, a fazenda tem uma jabuticabeira gigantesca, e elas fazem nada mais nada menos que macarrão de jabuticaba. Putz, isso tem tudo a ver com Colorado, né? É muito sobre provocar, desibernar, que a gente fala. Vamos fazer isso? Então a gente botou, entendeu o que eles precisavam, colocou isso como meta no crowdfunding, e para cada R$1 o consumidor colocava, eu como Colorado colocava mais um, e aí a gente comunicou e tentou bater a meta, que a gente conseguiu, by the way, a gente entregou tudo o benefício para eles, e os projetos estão avançando aí, graças a Deus. Para falar um pouco de número, né? O marketing também não é só romance e criatividade, aqui deu uma desformatada na letra, mas para vocês entenderem, essa campanha das frutas, especificamente, o assunto é super forte. 2, o formato era mais proprietário do que a média da categoria. Quando a gente roda a pesquisa, a gente vê, né, na base exposta, a gente teve mais de 63% de ad recall, que a gente estava acostumado. A gente teve mais de 43% de awareness da marca, né? Então eu perguntava, você já conheceu a marca Colorado? A pessoa que não foi exposta respondia sim ou não, né? E aí a base que foi exposta, eu perguntava depois de 7 dias do vídeo se conhecia. Teve um shift aí de 43%, no Facebook foi ainda maior. Então traz esse resultado mesmo, quando a gente consegue combinar todas as coisas. E aí aqui um pouco a parte mais picardia mesmo, mais provocativa que a gente tem enquanto modelo de startup, de alguma maneira. A Heineken fez essa campanha lá em 2016, muito forte, e assim, eu acho que um planejamento brilhante, super acertado, de surfar. O consumidor estava cada vez mais questionando os ingredientes da cerveja, né? Putz, tem milho, não tem qualidade, só quero puro malte. Essa conversa naturalmente, ou alguém injetou isso na sociedade, mas naturalmente surgiu. E a gente estava sofrendo muito com isso, né? Porque as nossas cervejas tem milho, tem outras coisas na composição, e o consumidor estava achando que isso era sinônimo de qualidade ruim. Fato, para a gente desconstruir isso, cara, muito dinheiro envolvido, quase impossível, né? Entra com uma vertente como um mito dentro da sociedade que pegou a gente, deu uma rasteira na gente, e a Heineken surfou super bem a onda e falou, cara, vou falar exatamente disso. E veio com a campanha falando de água, malte, lúpulo e nada mais. Então, key message super claro, direto com o consumidor, que o consumidor estava conectado,
batendo direto na gente de tabela. Então, a gente não estava muito preparado como companhia, né? Somente 3 ingredientes todos naturais e por aí vai. Então, era o Benício Del Toro no filme. Então, a campanha que eles gastaram bastante dinheiro de mídia. E aí a gente, como Colorado, com tudo isso que eu contei para vocês agora, no dia que a gente viu a campanha, a gente falou, cara, a gente é diferente disso aí, porque a cerveja tem todas as premissas que eles têm, a gente tem ingrediente brasileiro, vamos mostrar que a gente pode ser mais legal ainda? Então a gente entrou, isso que eles fizeram, a gente entrou algumas semanas depois no ar, né, foi o que o timing permitiu, a gente entrou com isso aqui. Água, malte, lúpulo e castanha do Pará. Água, malte, lúpulo e rapadura queimada. Água, malte, lúpulo e rapadura. Água, malte, lúpulo e laranja. E aí a gente começou, a gente comprou um mobiliário urbano, entrou no digital, a gente fez o diabo para mostrar que aquilo ali é um jeito de fazer, a gente faz diferente, que pode ser mais legal ainda. Então, esse era o desdobramento por SKU, né, por produto. A gente tinha uma linha institucional que era o água, malte, lúpulo e muito mais. Não quer dizer que tenha que ser ruim, porque não pode ser mais legal ainda. Então, a gente entrou com essa campanha, que depois a gente desdobrou no digital, em outros meios de comunicação, com essa carinha aqui. E foi, de novo, sempre... o Panda é difícil. E falou muito disso. Então foi um negócio que a gente fez de verdade, acho que aqui volta, quando a gente falou ali atrás da mudança de mindset, de processos, tudo que a gente tem que internamente mudar, essa campanha do Muito Mais foi exatamente o que a gente conseguiu fazer para tangibilizar isso. Por quê? Se fosse no modelo que a gente estava acostumado a trabalhar, a gente, não teria conseguido aprovar isso a tempo e provavelmente a gente teria dúvida se a gente queria entrar na discussão. Porque assim, não, mas concorrência, aí não entra. Testa, faz um teste, faz o animatic do filme, testa com o consumidor, pega o... 2 meses. Perdeu, passou o time, tchau. Isso aqui foi decidido numa gloriosa cúpula de 3 pessoas, numa mesa aqui, tipo, cara, porque isso aqui, by the way, não veio nem da agência, veio da gente conversando. Cara, vamos fazer aqui água, malte, lúpulo e muito mais? Puta, gostou, beleza, vamos, vai, pum. Em uma semana estava no ar, literalmente. Então, os processos, a parte de tirar a burocracia e não é centralizar a tomada de decisão, né, mas conseguir reduzir o fórum de tomada de decisão para as pessoas certas, fica muito melhor. E a gente tem que ter um gut feeling, né, e ter uma opinião forte, e acho que a palavra certa é personalidade, porque no marketing é sempre assim, né, todo mundo gosta de criticar. Então, você mostra o água, malte e muito mais para meia dúzia de pessoas, 4 vão falar que, não acho, porque o planejamento, o PowerPoint... Blá. Então a gente centraliza e fala, cara, a gente acredita que é isso, vamos embora. E aí eu sempre ligo no Marcelão, né? Marcelo, o que você acha? Aí ele, adorei, pode fazer. Ele deu ok, a gente põe na rua sem medo de ser feliz. E aí tem um desafio aqui, que por isso que o Panda está aqui, força de vendas Ambev. Quando a gente fala da força de vendas Ambev, a Ambev é famosa por isso, né? Pela máquina de vendas, etc. Pensa um pouco comigo. O vendedor da Ambev tem que fazer na média aí uns 25 pontos de venda. Na média, tá? A gente faz mais do que isso. 25 pontos de venda por dia, né? Então você vai lá no bar do Seu João, da Dona Maria, 25. O cara tem uma média de 10 minutos no máximo para fazer tudo o que ele tem que fazer. Chegar, contar o estoque, botar o material de trade, negociar, fechar o pedido, etc. Assim, é muito difícil. Não só isso, o cara o vendedor, vendedora tem que lembrar que ela tem que vender Skol, Brahma, Antártica, Bud original, Sea Malte, em lata, latão, litro, 600 ml, 300 ml e por aí vai. Acabou não, ainda tem Guaraná, Pepsi, H2O, Gatorade. Assim, é difícil lembrar de tudo isso e cobrar tudo isso. Então, como a empresa é muito pautada por meta, você tem que enxugar em algum momento. Então, vender cerveja artesanal se tornou um desafio dentro da máquina Ambev. Porque já tem esse desafio que eu comentei agora, e tem o segundo que é mais difícil vender. É mais caro, é mais complexo para explicar. E o vendedor, quando vai lá no ponto de venda, isso é um fato, ser humano. Ofereceu para o dono do bar. Ele fez alguma pergunta que o vendedor não sabe responder, ele sente mal e para de oferecer. Tipo, não, mas o que é essa ápia? É trigo com o quê? Se ele não souber que é trigo com mel, que é de Ribeirão, ele vai se sentir envergonhado de alguma maneira, né? Porque ele não soube dar a informação, e ele para de oferecer. É mais fácil parar de oferecer. Então é muito complexo pra gente. A gente falou, cara, a gente precisa chamar a atenção dos vendedores de alguma maneira. Aí a gente vai nos meios tradicionais, né? Tenta negociar meta. Putz, já tem 80 metas negociadas. Tenta fazer... Nunca, sempre tem alguma coisa já planejada. Falou, vamos surfar a onda de um jeito diferente? Aí a gente já teve a sorte de passar pela operação, né? Supervisor de venda, etc.
cara, o grupo de WhatsApp de vendas é o que mais bomba, né? O dia inteiro a galera mandando coisa no grupo de vendas. Mandando mensagem de positivação no bar, de venda, ou mandando alguma resenha alheia. Cara, vamos mandar um vídeo no WhatsApp, fazer a galera conhecer Colorado e gostar de Colorado informalmente, para ter mais recente na cabeça e aí começar a mandar para o time de vendas e oferecer no bar. Aí eu lembrei desse cara aqui, do Pandinha, que quando eu estava na faculdade eu achava um case tipo, incrível, assistia o tempo todo. Falei, cara, Panda, urso, beleza, deve ser primo. Falei, vamos fazer alguma coisa parecida com o Colorado? Aí a gente falou, ok, vamos fazer. E a gente começou a disparar esse tipo de coisa aqui pro time de vendas. Abraço doce. Caraca, cara. Vendi 8 caixas de Colorado pro seu Ming. E você? Vendeu quantas? Você acha que eu vou ficar oferecendo Colorado toda hora? Explicando pra todo mundo o que é cerveja artesanal? Tô fora. Just you know why you and I. Abraço o urso e ofereço uma Colorado hoje. Aprecie com moderação. Se isso aqui foi o que motivou a Colorado crescer nos indicadores comerciais, eu honestamente não consigo provar. Né? Não tem uma métrica clara diretamente... a gente ia no CDD com essa fantasia, no caso eu ia, né? De ficar suando 3 semanas depois de tirar a fantasia e fedendo. Mas outros comentários interessantes aqui. Não, nesse filme não sou, mas em outros eu já fui. Porque a gente tem, quando a gente tem dinheiro muito reduzido, né, fazer as coisas, a gente tem que achar e otimizar em todas as frentes. Nesse aqui, o locutor é o cara que senta do meu lado, literalmente. E todo filme é ele que a gente manda. Então ele vai no estúdio, na produtora, a galera fala, não, investe nisso aí, você tem carreira, pô, a voz é boa, tal. Tem outro filme que eu sou o apicultor. Não, o Zé Luiz é verdade, tá? By the way, mas tem outro filme que a gente fez interno, que eu vou com a roupa de apicultor e faço alguma coisa. A gente sempre se ajuda. A agência fica maluca comigo, porque eles mandam às vezes um orçamento, aí vem lá, né? A linha com 80 coisas, né? De diretor de filme, pá. Aí tá, modelo de mão. Aí eu falo, pessoal, vocês estão de brincadeira. 20 mil reais, né? Sempre nesse, tipo, é tudo, 1.000 é troco, né? Então 20 mil, ei. Fala, pessoal, modelo de mão, tá de brincadeira. Mas quem vai ser o modelo? Fala, eu sou o modelo de mão. Aí vou eu lá no filme, aí eu me arrependo depois, né? Gasto tipo um dia inteiro lá só pra ficar botando a mão no negócio. Mas pelo menos a gente salva dinheiro e bota em coisa que importa mais. E aí, a gente tá... Não, mas fechamos exatamente no horário, professor. Essa é a história um pouco que a gente queria contar para vocês. O que é ZX dentro da ABI, por que a gente existe, né, que é basicamente para antecipar e acelerar, de uma certa maneira, os movimentos que podem disruptar a Ambev, porque se isso vai acontecer, que a gente mesmo faça isso. Contar um pouco o case de Colorado, que é a marca foco que a gente tem aqui no Brasil. Eu não trouxe indicadores comerciais, mas a gente é líder no mercado, a gente já cresceu mais de 5 vezes a marca desde que a gente pegou. Todos os indicadores que a gente tem de pesquisa com o consumidor, a marca está bem hoje. A ideia é fortalecer isso e conseguir manter para os próximos 10, 20 anos. E falar que no final o ZX Ventures é parte da ABI, mas também é feita de gente que escreve a própria história. Né? Então a gente está ali, tem liberdade para crescer, fazer o que quer, trazer projeto, engajar com o consumidor da maneira que a gente achar. Isso tudo aqui são ideias que a gente decide em 3, 4 pessoas. Então tem agilidade. A ABI, se tem ideia boa, não deixa ficar parada no PowerPoint. Eu acho que a ZX é o ápice disso. E a gente sempre provoca qual a história que a gente quer contar. Com o Colorado é isso. Eu, na ABI, estou na ZX já há 3 anos. Não me vejo em outro lugar. Já fui da máquina também. Adoro, tem todos os seus pontos positivos. Mas a ZX acho que é um núcleo à parte e que tem tudo para garantir ser de fato a engrenagem de crescimento 1 da ABI e garantir o futuro aí dos próximos 100 anos. É isso. Muito bom. Obrigado.
Gente, estamos avançado um pouquinho, mas eu acho que dá tempo de fazer 3 perguntas rápidas aí para o Guilherme. Eu achei o caso é muito legal, né? E assim, eu fiquei pensando, pô, mas numa sexta-feira já deu aquela, a garganta já começou a coçar, fica falando de cerveja, né? Mas está cedo ainda, né? Ainda está cedo. Nosso ponto de vista enquanto ABI, não só quanto ZX, é que a gente está aqui para que o mercado se desenvolva da melhor maneira possível. Principalmente quando a gente fala de artesanal, a gente não tem problema, assim, acho que o preconceito que as pessoas têm com a Ambev é, putz, você quer travar o crescimento das pequenas, né? A gente já passou muito por isso. A gente não quer. A gente, de fato, acredita que se a torta de cerveja artesanal crescer como um todo, para a gente é melhor, né? Contanto que a gente tem um pedaço, o nosso fair share dentro disso, que é fazendo o trabalho com qualidade, tá ótimo. Então, tiveram os movimentos recentes de... os seus contatos podem confirmar melhor, mas de implementação do Simples para bebida alcoólica, etc. Acho que esse tipo de movimento é bom para o mercado, assim, né? Facilita com que as pessoas consigam ter um negócio, que o P&L pare um pouco mais de pé, e eles consigam pôr na rua. Mas, para mim, além de tributação, que é uma parte quase que na raiz do negócio, é uma parte de distribuição que é importante, né? Porque de nada adianta você conseguir produzir a cerveja e não conseguir botar isso para as pessoas. Então, projetos como o e-commerce que a gente coloca a cerveja de qualquer cervejaria, a gente tem concorrência ali. A gente bota cerveja artesanal, a gente vende Tupiniquim, a gente vende Bode Brown, a gente vende outras cervejarias que são muito boas do Brasil afora, estou dando exemplo de 2 aqui. E a gente vende, não tem problema nenhum com isso. Óbvio que no primeiro momento, quando a gente botou a concorrência no importe da cerveja, foi, nossa, mas concorrência, vai roubar share dentro de casa? A gente falou, pô, galera, se o consumidor quer comprar, por que eu vou ficar travando? Não tem, o cara quer comprar já, não tem muito mais o que fazer. Então, vamos pelo menos fornecer para o cara, eu faço a pena de distribuição. Então, inclusive, se seus amigos quiserem colocar no importa da cerveja, fala para ele ligar para a gente, que a gente pode pôr lá. Mas acho que na tributação é isso, acho que o Simples está aí para ajudar, para se confirmar, inclusive, se isso está valendo para cerveja ou se é só outros álcools, né? Porque eu tenho outros contatos por fora que também tem empresa de cachaça, etc. E a mudança com o Simples foi essencial, e distribuição. E aí a gente consegue ajudar em termos online com o marketplace que a gente tem. Muito bom. Alguma pergunta? Eu acho que é um caminho, assim, a gente fala muito da Amazon porque exatamente por esse ponto de comprar o Whole Foods, a gente vê as notícias do que pode vir a acontecer, o cara fica muito grande, né? Então, depois você vai ter 30% do teu volume passando por ele e a negociação fica dura. Ele entende o consumidor, por que ele não pode fazer a própria cerveja dele, por aí vai. A ameaça é mais nesse sentido. A Ambev distribui outras coisas, acho que é um caminho super possível. Aí tem uma crença nossa, enquanto negócio, que a gente tenta, ao máximo, fazer projetos que estejam mais próximo do core, né? Então, tudo que esteja mais próximo de cerveja. Então, você é um dono de um bar, você precisa ter jogo de mesa, geladeira, bolacha, materiais para trabalhar ali. Por que eu não posso distribuir isso? Está super conectado com o meu negócio, eu posso te entregar de alguma maneira. Então, esse tipo de caminho eu acho que é natural que a gente acabe entrando. Agora, se a gente vai distribuir outras coisas, vou falar com um exemplo totalmente aleatório. Se eu vou ser o distribuidor da Nestlé, por exemplo, estou inventando exemplo aqui, tá? Eu já acho mais difícil, porque acho que já fica um pouco fora do nosso core, já começa a ficar focos totalmente dispersos, se a gente não consegue fazer os dois bem. A Ambev, a ABI sempre foi pautada muito em ter um core claro. A gente falava lá, usava o Jim Collins, teoria do porco-espinho, etc., de ser muito bom em alguma coisa. A gente sempre falou de cerveja, agora a gente está se propondo ser de bebida. E assim por diante. Então, tudo que estiver mais próximo para o teu benefício e facilitar a tua vida enquanto experiência na cerveja, a gente provavelmente vai fazer. Que saia um pouco disso, acho que não agora, talvez daqui 10 anos a discussão seja totalmente outra. Sim. Não, tudo bem, é isso. Por que eu não poderia comprar lá no interior
Então, essa é uma ótima provocação de fazer armazém compartilhado, por exemplo. É que dei o exemplo da Nestlé, porque a gente já usou em alguns exemplos. Vamos fazer um armazém compartilhado? Então vamos lá no interior de Goiás. Putz, só como Ambev comprar um armazém sozinho, às vezes vai ter um custo a mais do que você precisaria ter, enfim, a conta começa a ficar mais complicada. Por que não dividindo? Putz, vamos fazer um espaço conjunto, a gente entrega junto. Esse tipo de coisa eu acho que é possível sim. A gente ainda não está nesse estágio ainda. A gente ainda está mais pautado em tudo que seja mais próximo como cerveja, porque tem bastante coisa para a gente capturar ainda. Mas acho que é uma boa provocação, inclusive, que a gente tem que ter sempre no radar. Né? Mas, de novo, a gente não gosta de se definir como uma empresa de distribuição. Porque acho que aí muda. Aí eu farei isso amanhã, provavelmente, né? Mas enfim, acho que se a gente tem essa galera como referência, esse tipo de discussão está na mesa o tempo todo. Tem mais uma questão aqui. Prazer meu. Prazer e parabéns. Sou da Universidade Federal do Vale de São Francisco, Nordeste. Petrolina. Estou ali baiano, vai sendo banhado pelo São Francisco todos os dias. Sou pernambucano. A essa hora são 45 graus. Na sombra. Você está brincando com o sol. Vamos brincar com os trocadilhos de frutas, tá? Vocês adoram desafios. Eu posso dizer que vocês adoram fazer do limão a limonada. Né? E aí, isso é uma perspectiva de que você está no setor artesanal, vocês adoram fidelizar. E vocês estão fidelizando artesanalmente. Tanto o cliente, quanto os fornecedores, quanto os consumidores, são de uma forma muito cativa da cultura local. E nós temos vários Brasis. Né? Você falou agora, no caso aqui da sua região. E como nós estamos em vários Brasis, como é que você imagina comercialmente explorar esse mesmo segmento nos outros Brasis? Aí puxando a sardinha para o nosso lado, né? No Nordeste, por exemplo, existem tantas cervejas artesanais. Sim. Bom. Inclusive lá em Pernambuco tem a galera da Debron, tem o pessoal da Debron, da Ecaut, tem umas cervejas artesanais super legais lá fazendo já um trabalho consistente. Mas vou te responder com uma perspectiva mais de marca do que necessariamente da parte de distribuição, etc. O que a gente entendeu, com tudo que a gente já estudou, né, de mercado de artesanal mundo afora, é que as marcas, mesmo que nacionais já, elas começam de um lugar, elas têm uma casa, uma comunidade local, no nosso caso Ribeirão Preto, a Goose Island, por exemplo, é Chicago, Samuel Adams, por exemplo, é Boston e assim por diante. Elas têm um lugar de onde elas saem, elas começam um trabalho muito forte ali e aí vão expandindo. Aí ganham o estado, aí vão o Brasil e assim por diante. Acho que Brooklyn é um bom exemplo também, né? Brooklyn, a cervejaria do bairro do Brooklyn, o nome ajuda, mas tá no mundo inteiro, mas tem um trabalho muito mais forte lá. Do jeito que a gente entende, a gente já passou muito por essa discussão. Putz, mas você vai querer ser nacional? Como é que eu vou fazer Colorado ser nacional? Nem Brahma é unanimidade nacionalmente. Em Minas é mais forte do que na Bahia, por exemplo. Do jeito que a gente enxerga é o seguinte: eu preciso construir uma marca muito forte em São Paulo e, a partir daí, expandir. Eu não tenho a pretensão de que eu chegue, por exemplo, em Pernambuco, chegue em Alagoas, em qualquer outro estado, e a pessoa entenda que Colorado tem tudo a ver com o estado especificamente. Eu quero que a pessoa saiba que um Colorado, acima de qualquer coisa, trabalha com ingredientes brasileiros, e aí sim eu posso puxar sardinha mais para alguma região especificamente. A gente, inclusive, lançou uma cerveja agora no meio do ano, só para a região do Cerrado. Então, eu peguei Gabiroba, né, que é uma cerveja, uma fruta que tem no Cerrado, tem mais vitamina C que laranja e por aí vai. A gente colocou na cerveja e eu vendi só para a região do Centro-Oeste, no caso. Peguei ali comercialmente o Centro-Oeste e operei por lá. Nada me impede de ter uma cerveja que eu coloque só para o Nordeste. Uma cerveja que eu coloque só com ingrediente mais para o Sul. Vou ser um clichê aqui. Vou fazer uma cerveja com erva mate e vou colocar no Rio Grande do Sul. Esse tipo de coisa a gente tá super disposto a fazer, a gente quer fazer mais ainda. Só que eu não tenho a pretensão de que Colorado seja associada a todos os lugares do Brasil. Eu quero que o consumidor saiba, Colorado é de São Paulo, Ribeirão Preto, os ingredientes brasileiros em toda a cerveja, por isso eu posso me conectar, porque eu tenho uma identidade nacional por trás, mas não tão regional. Aí, se eu quiser ter regionalmente, a gente tem outras marcas que fazem esse papel mais em Minas, né, e no Sul. Então, por exemplo, em Minas a gente tem a Vals. Eu nem cobro que Colorado seja a marca número 1 em Minas, por exemplo. Tem a Vals, que regionalmente é de Minas. Então, tudo bem Colorado ser a marca 2.
Vou trabalhar para ser uma forte marca 2. No Sul, a gente trabalha com Patagônia, por exemplo. Que o Sul, como um todo, tem uma boa identidade com a Argentina, Uruguai, etc. Então, a Patagônia, da Patagônia Argentina mesmo, vai super bem no Sul. Então, a gente trabalha com a Patagônia como foco no Sul, comercialmente. E a Colorado é minha marca 2. Então, isso não tem muito problema na nossa percepção, até porque eu acho que ficaria... É quase que a parte pelo todo, tipo, nas partes poderia fazer sentido, putz, uma marca aqui, mas quando você juntasse nacionalmente, fala, putz, mas fica meio que na minha opinião, ficaria meio que um Frankenstein. Então, a gente vai São Paulo, ingrediente brasileiro como identidade nacional e inovações pontuais para reforçar alguma conexão local, mas não algo como constante. Bem, um comentário final, antes de agradecer, o caso é muito legal, né, porque quando a gente fala de inovação disruptiva, muitos associam com inovações tecnológicas disruptivas. Nós estamos vendo aqui, tratando a questão da disrupção, que tem muito mais a ver com o comportamento do consumidor, com novas expectativas do consumidor em formatos de bebidas, de cerveja, no caso cerveja artesanal, e que é um caso muito bacana, né, e mostra aí como esse gigante global aí está lidando com esse desafio. Eu comecei ano passado, eu estava conversando com o Guilherme, né? Eu estava voltando de uma semana lá construindo nossas parcerias no MIT, e eu assisti a apresentação da colega do Guilherme, lá, que está baseada em Nova York, a apresentação da ZX Ventures no MBA do MIT. Então, vocês estão tendo aqui a mesma palestra que o pessoal do MIT está tendo, porque é uma iniciativa que não é uma iniciativa brasileira. Cada um com outros formatos, com outras marcas, mas é uma iniciativa dessa corporação aí, que é um gigante global, né? Então, eu queria agradecer imensamente a presença do Guilherme Poiares aqui conosco, né? Peço mais uma salva de palmas. Muito sucesso e vamos tomar cerveja artesanal hoje à noite.